A paz do seu meu irmão, a paz do seu minha irmã, aqui pastor Léo Mariano, e nós estamos começando mais um programa Conversando à Luz das Escrituras. É um bate-papo onde nós tratamos sobre assuntos que fazem parte do universo cristão ou não, mas sempre à luz da palavra do Senhor. Hoje o nosso tema é a nova teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, como basicamente todas as pessoas conhecem, ela tem uma nova roupagem. E aí a gente quer falar um pouquinho sobre isso e convidamos pessoas muito especiais para estarem conosco. Eu vou colocá-los aqui juntamente conosco nesse momento. Tenho aqui o pastor Manu Mesa Barba, e já vai falar rapidamente. Daqui a pouco, pastor Adriano Moreira, Glória Cruz e pastor Pablo Arthur. A todos vocês, meus amigos, eu agradeço o fato de terem aceitado o nosso convite. Muito obrigado por estarem aqui. Pastor Manu, obrigado pela aceitação do convite, meu querido. Eu que agradeço, Léo. Um privilégio, um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Amém. Pastor Adriano, obrigado, amigo, por aceitar mais uma vez estar conosco. O prazer, a honra é toda nossa de participar mais uma vez dessa conversa à luz das Escrituras e poder contribuir um pouco aí com o reino de Deus e com os nossos ouvintes. Meu grande mano, Pablo Arthur, pastor lá na de Londrina. Amigo, obrigado por aceitar o convite, por estar conosco aqui. Eu que agradeço, Léo. Um abraço a todos, aos participantes, pessoas preciosas. Nós amamos, admiramos e é um prazer também falar com o pessoal que te acompanha nesse projeto tão especial. Amém. E minha amiga está mais próxima de mim aqui, Glorinha Cruz, obrigado, amiga, por ter aceitado o convite, estar participando conosco aqui. Amém, pastor Léo, amados pastores, ouvintes, alegria toda nossa. Esperamos contribuir aí para esse precioso debate. Bem, eu vou pedir a você que já conectou conosco que você possa pegar o nosso link e divulgar nas redes sociais que você tem, que você também possa divulgar aí nos grupos de WhatsApp. Eu sei que vocês têm grupo de WhatsApp, troca e venda, aqueles que vocês vendem as bugigangas de vocês, o grupo do condomínio, coloca lá no grupo da escola das crianças, coloque, se alguém reclamar, fala assim, eu só queria abençoar, desculpa aí o inconveniente, vai ficar tudo bem. Se alguém te banir do grupo, depois eu entro pedindo para que te coloque novamente. Mas entra lá, divulga esse link para que a gente possa abençoar o maior número de pessoas. Eu quero aproveitar ao máximo a oportunidade que nós temos hoje de bater um papo, e temos aqui 4 pessoas muito especiais para isso, começando com o pastor Manu. Pastor Manu, a gente tem visto aí uma nova roupagem sobre a teologia da prosperidade, através de teologia do coaching, através de tantas outros comportamentos e mensagens sendo pregados nos nossos púlpitos, e o Senhor roda aí o Brasil, tanto igrejas batistas como igrejas presbiterianas, assembleias, já esteve aqui com a gente no Caxambi. Qual tem sido a sua visão acerca desse novo discurso apresentado como uma ramificação da teologia da prosperidade? Ô, Léo, isso que está surgindo e acontecendo, que a gente está chamando aqui de teologia do coaching ou nova teologia da prosperidade, na verdade é uma nova roupagem daquilo que sempre acontece. Então, se a gente olhar na perspectiva da história da igreja, sempre vai haver, em qualquer tempo, um movimento de facilitação do evangelho. Então, suponhamos que o evangelho é uma polpa 100% da fruta. E se você fizer o suco dessa polpa, pode ser que fique forte, pode ser que fique um pouco amargo, um pouco menos palatável. Então, o que é que as pessoas fazem? Colocam água, colocam açúcar, e aí dão uma diluída e uma adocicada nessa polpa para ficar mais palatável. Então, se você olhar na história da igreja, sempre houve, sempre há e sempre haverá aquele movimento de diluição do evangelho para torná-lo um pouco mais palatável, com a ideia de que ele se tornará mais atraente. Mas o ponto é que o evangelho é atraente exatamente porque ele é esse paradoxo. Ao mesmo tempo que ele promove santidade, promove moral, promove mudança e transformação, por outro lado, ele é atraente porque ele oferece
a vida eterna. Oferece um presente que vale mais do que qualquer coisa nessa vida. Então, esse é o paradoxo do Evangelho. Deus nos ama e Ele nos aceita do jeito que estivermos. Mas Ele não quer que permaneçamos como estamos. Então, isso, para algumas pessoas, é um pouco difícil de passar. É como se fosse... Fica difícil de vender essa mercadoria se a gente apresentar os dois lados da moeda. Então, eu vou convidar a pessoa para a vida eterna, e o convite para a vida eterna, ele é praticamente irrecusável. Todo mundo quer ir para o céu, viver eternamente e ser abençoado por Deus. Mas se a gente não mostrar o outro lado da moeda, o lado do compromisso, o lado da transformação, o lado da mudança, da renúncia, aí isso torna um pouco difícil para algumas pessoas. Então, eu penso que esse movimento ele é mais um movimento para tentar diminuir o Evangelho e esconder essa outra face do Evangelho que traz dificuldade para alguém. Isso sempre aconteceu, vai continuar acontecendo, e o nosso papel é pregar o Evangelho puro e o Evangelho todo. E esse é o ponto. O Evangelho todo. Teve um congresso de evangelização mundial, ele aconteceu em 74 na cidade de Lausanne, na Suíça. E eles ficaram ali conversando, discutindo, debatendo sobre a evangelização do mundo. E o ministério do Billy Graham foi um dos grandes promotores desse evento. No final das contas, a pergunta que eles queriam responder é como apresentar o Evangelho ao mundo da maneira mais bíblica possível. E aí saiu, depois de vários dias de reflexão, uma máxima, uma frase que sintetizou o resultado daquele congresso. E a frase é: o Evangelho todo, para o homem todo, a todos os seres humanos. Então, daí a ideia do Evangelho integral, que acabou virando uma vertente chamada missão integral, que foi um pouco distorcida, deturpada, mas a essência é Lausanne em 74. E a ideia daqueles homens que estiveram ali é que não podemos apresentar o Evangelho, a metade que atrai, a metade que agrada. Devemos apresentar o Evangelho todo, porque o Evangelho quer tratar do homem todo. O Evangelho é para seres humanos. Então, acho que isso já começa a nortear a nossa conversa e já começa a abrir um horizonte para a gente perceber o que realmente está acontecendo. Léo, tá sem som. Pablo caiu ali. Vou chamar aqui, então, Glorinha, participação, minha amiga. Eu vou seguir na mesma esteira do pastor Manu, porque a identificação é justamente isso. A gente tem ouvido muitos teólogos, né, ou pregadores dessas novas roupagens da teologia da prosperidade, dizendo o seguinte: eu não posso ser criticado na minha pregação, porque a minha meta não é pregar o evangelho da cruz, o evangelho da crucificação. É um aspecto do evangelho que é a consolação, a graça, o amor, a benignidade, como se o evangelho pudesse ser dissociado. É isso que o pastor Manu, eu imagino, era esse o teor, né, da nossa preocupação. A ideia de que você pode divorciar a mensagem da cruz da mensagem da graça, a mensagem da justiça da mensagem da misericórdia. Como se a gente tivesse um retalho de ideias, uma colcha, um mosaico, e o evangelho fosse uma mistura e você pudesse ir separando as partes agradáveis das outras. Sendo que não é possível. Né? Não é possível compreender a graça sem a lei. Não é possível ter o Novo Testamento sem a gente compreender toda a base, a plataforma do Antigo Testamento. Não é possível entender a misericórdia de Deus sem a justiça. Então, eu acho que a gente não está falando em códigos aqui, até porque eu imagino que a igreja brasileira como um todo já está bastante acostumada
a esses discursos para entender os pontos críticos, né? Saber que existe uma ênfase na hipergraça, no materialismo, um certo desprezo, embora velado. Isso nunca vai ser dito. Eles nunca vão dizer que desprezam a ideia de eternidade, a ideia da volta de Jesus, não. Mas o foco deles, obviamente, não é mais isso, né? É um evangelho voltado para a terra. Então, em resumo, se é que eu posso dizer isso, a nossa preocupação é isso. É o retalho que eles têm feito da mensagem, né? Eu não posso ser um pregador de uma parte do evangelho. Eu não posso pegar a minha Bíblia e destacar aspectos, textos, e divorciá-los do todo da mensagem, né? E principalmente do centro da mensagem, que é a cruz de Cristo. Paulo vai dizer isso: eu prego Jesus crucificado. Se nós não pregarmos a cruz, nós não estamos pregando o evangelho. Não adianta você dizer que não, mas Deus me chamou só para uma parte. Não. Então, você pode pregar outra religião, mas não vem dizer que é cristianismo e não queira ocupar o púlpito de uma igreja, né? Então, falando aqui em termos mais claros, até para dar oportunidade para os demais pastores, eu acho que o coaching, por exemplo, pode funcionar dentro de um contexto corporativo, no mercado de trabalho, dentro das limitações nas quais ele nasceu e às quais ele deve ficar restrito. Ele não pode ser trazido para ser aplicado no contexto de missões, no contexto de igreja, no contexto espiritual. Aí não, porque nós já temos uma mensagem, nós já temos um centro e nós não podemos abrir mão de nenhum aspecto dela sob pena de comprometer o todo. Obrigado, minha amiga. Pastor Pablo, sua participação, meu amigo. Pastor Léo, eu acredito que essa teologia da prosperidade, e hoje com as suas novas variáveis, ela é uma tentativa de sacralizar a ganância humana. Ela é uma forma diabólica de tentar trazer uma santidade a um desejo carnal extremamente marcado pela corrupção produzida pelo pecado e que, se exposto dentro do ambiente religioso, será rechaçado imediatamente. Mas como esse desejo existe na humanidade, como esse desejo ainda permeia o ser humano, precisa arrumar de vestimenta para trazê-lo à luz e dar a característica até bonito meio. Ganha no meio cristão, no meio evangélico, essa roupagem maligna que é a teologia da prosperidade. É o Deus que deixou de ser um fim e passou a ser um meio. Nós chegamos ao evangelho e entendemos ele como uma gôndola onde eu posso captar todos os desejos que estão ali expostos e me satisfazer a partir da aquisição deles. Então, para mim, é muito preocupante, até porque isso está tentando nutrir a criatura. Aquilo que devia estar morto está tentando ser mantido por essa teologia totalmente equivocada. Isso é um sério problema que, se de fato não for tratado pelo evangelho, vai ser comprometedor para a vida da igreja. Porque se nós tentarmos manter a velha criatura satisfeita, nós não vimos pós-Cristo do evangelho, que a morte para a vida de Cristo e eu ser, de fato, testemunha de Cristo. Não é falar sobre ele, mas viver a vida dele nesse mundo. Amém, meu amigo. Obrigado, pastor Pablo. Pastor Adriano Moreira, falando um pouquinho sobre essa temática, querido. Eu caminharia junto aí com os nossos colegas, mas eu queria pontuar duas coisas inicialmente aqui. Primeiro é que não existe nada novo em relação à teologia de prosperidade e teologia do coach. A gente tem novas roupagens, né? Quando você vai para as cartas do apóstolo Paulo, aos Colossenses, carta do apóstolo João, na sua primeira epístola, está se falando daqueles desdobramentos do gnosticismo, e que já é a partir daí, basicamente, pelo menos em registro bíblico, que nós temos o início desses desvios em relação ao evangelho. Mas a teologia, assim, da prosperidade, como a gente diria nessas últimas ondas,
começa basicamente em 1930, Estados Unidos, com um cidadão chamado William Kenyon, e seguido aí por Kennedy Reagan, que é justamente o que já também foi dito aqui, pegando parte do evangelho que interessa e pregando a respeito disso, especificamente naquilo que tem a ver com conquistas, aquilo que tem a ver com a questão financeira, aquilo que tem a ver com você crescer e prosperar financeiramente como uma consequência de uma vida com Deus, de uma vida de fé, de uma vida que está, de fato, debaixo da bênção de Deus. Outra coisa que eu queria assim, apontar é que, dentro da nossa formação em administração, uma das coisas que eu sempre deixei foi muito claro para mim, a partir até dos próprios professores, é que o coaching, dentro da própria área da administração, não é uma coisa eficaz. Por quê? Porque tanto a teologia da prosperidade como essa nova roupagem do coaching, ela na verdade, centraliza o homem como a solução final em relação ao seu empreendedorismo, em relação à sua conquista, em relação ao seu sucesso, porque o coaching agora, nessa nova roupagem, ela simplesmente também fica fazendo com que o cidadão entenda que ele tem a sua solução, ele é a resposta das suas próprias perguntas, tá? De forma assim bem brutalmente respondida aqui, e isso não funciona, mesmo dentro do próprio gueto, vamos chamar, né, da administração, da área dos negócios, do empreendedorismo, enfim, não funciona porque a gente já sabe, não precisaria nem do evangelho para nos esclarecer isso, que o homem não tem todas as respostas, o homem não pode ser a solução dos seus próprios problemas em si, ainda que as escrituras nos ensinem que a gente precisa fazer a parte que nos cabe, a gente precisa não ser acomodados na vida, na existência, mas as escrituras deixam muito claro para nós, e a vida também, né? Deixa muito claro para nós que nós não somos a solução dos nossos problemas, senão nós não teríamos um mundo com tantos problemas, com tantas dificuldades. Então, eu queria só, inicialmente, pontuar essas duas coisas, essa questão que não é nada novo, a gente só está tendo novas roupagens de uma mesma heresia, isso desde lá, dos tempos apostólicos, e que até mesmo dentro da área da administração, essa nova roupagem, que é chamado coaching, né, não funciona, não é tão eficaz como se pensa que é. E quando se associa isso ao evangelho, fica pior ainda a situação. O que me deixa hoje muito assustado, né, muito assim, boquiaberto, é que nós estamos tendo hoje ministros do evangelho, pastores, homens chamados por Deus, e que a princípio já tem o seu chamado, sentados para poder ouvir alguém que é um palestrante motivacional do coaching, ensinando o camarada como exercer o seu ministério. Então, isso para mim fica muito assustador. Mas, enfim, vamos prosseguindo aí a nossa batalha de hoje. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Pastor Manu, o que atrai tanto nesse discurso? Por que tantas pessoas são atraídas por um auditório ou para um local onde isso é pregado como verdade? E pegando um gancho do que a Glorinha disse, se isso está restrito, de repente, ao campo administrativo, e aí salvo também a exceção que o pastor Adriano acaba de citar, ok. Então, você tem que motivar realmente sua equipe, você tem que fazer com que o camarada se sinta disposto a ir além, e você gera dentro do cara, de repente, aquele desejo de competição, que é natural, uma competição de mercado, isso é natural, dentro do campo comercial. Agora, quando a gente traz isso para dentro da igreja, a gente sabe que isso produz diversos danos, e vocês pontuaram isso muito bem. Agora, o que tanto atrai as pessoas, e por que as pessoas são tão atraídas por esse tipo de linguagem? Pastor Léo, o problema do ser humano, ele é o mesmo desde Gênesis 3. Então, nós temos um ser humano antes de Gênesis 3, um ser humano inocente, um ser humano limpo, ser humano puro, sem pecado. Agora, de Gênesis 3
para frente, nós temos um ser humano caído. Um ser humano que agora tem uma natureza pecaminosa, uma tendência natural ao pecado. E a raiz de todo e qualquer pecado é o egoísmo humano. Então, por que é que eu roubo de alguém? Porque eu sou egoísta, eu quero aquela coisa para mim. Então, eu pego para mim. Por que é que eu pego a mulher de alguém? Porque eu quero a mulher dele para mim. Porque, percebe? Então, todo pecado, lá em sua fonte, ele é motivado pelo egoísmo humano. Então, ao longo da história da igreja, como pontuou muito bem aí o nosso querido amigo, remontando aos tempos neotestamentários, com a heresia do gnosticismo. Então, no primeiro século da igreja, a gente já tem uma proposta filosófica do evangelho que é um pouco mais atraente do que o evangelho puro e simples, que é o gnosticismo. Aí depois nós temos o docetismo. Então, para quem está nos ouvindo e não está muito habituado com esses termos, eu vou explicar de maneira muito simples, mas pelo menos para o pessoal acompanhar a gente no raciocínio. Gnosticismo é uma linha da filosofia cuja raiz é a palavra gnose. Gnose, no grego, é conhecimento. Então, o gnosticismo, em síntese, ele é a proposta de que, através do conhecimento, a gente pode crescer, amadurecer, progredir, prosperar e chegar, inclusive, ao relacionamento íntimo com Deus. O conhecimento é ruim? Nunca foi, nunca será. Inclusive, a Bíblia nos orienta a buscar conhecimento e sabedoria. Qual é o problema, então, do gnosticismo? É que ele coloca o conhecimento como prioridade para o ser humano. E a nossa prioridade não é conhecer, a nossa prioridade é sermos conhecidos por aquele que nos criou para ser adorado e ter um relacionamento conosco. Então, o conhecimento tomou o lugar da primazia do ser humano, que é relacionar-se em adoração com o seu Criador. Aí vem o docetismo, que a raiz é a palavra dokeu, que é o verbo grego parecer. Então, é tipo o denorex, parece, mas não é. Então, o gnosticismo pregava, em essência, que a matéria é má, o espírito é bom. Então, que heresia isso produziu? Que Jesus pode não ter sido encarnado. Porque se ele encarnou, ele habitou numa matéria que é má, logo ele cometeu pecado. Aí o João escreve a carta, e não por acaso, tanto na primeira carta como no seu evangelho, ele começa dizendo, o verbo se fez carne. Eu encostei nele, eu vi ele era de carne e osso. Aquele que professa que Jesus veio em carne, esse é nascido e filho de Deus. Por que é que o João está batendo nessa tecla? Para combater o gnosticismo. Porque, num primeiro olhar, o gnosticismo é algo maravilhoso. Olha, a gente vai buscar o conhecimento, porque a nossa matéria é má, e através do conhecimento, o nosso espírito vai progredir e evoluir. Olha que ideia fantástica. Porém, o fim dessa ideia é uma grande heresia. Aí vem o docetismo dizendo, olha, as coisas parecem, mas não são na realidade. Então, Jesus parece Deus, mas ele não é Deus em sua plenitude. Ele é um ser humano. Portanto, o que é que estava faltando aí? A perspectiva que nós chamamos na teologia de união hipostática, que Jesus conseguiu ser 100% humano sem deixar de ser Deus, abrindo mão da sua glória, esvaziando-se da sua divindade, porém sem deixar de ser plenamente divino. E a mente humana tem dificuldade de compreender isso. Como que alguém é 100% divino e 100% humano ao mesmo tempo? Porque 100% de uma natureza mais 100% de outra natureza
vai dar um ser humano com 200%. E Jesus não era dois, Jesus era um só. Ele é um só. Então, como é que você junta 100 mais 100 e a soma continua dando 100? Continua dando um ser humano integral. Aí é o conceito da união hipostática, que vai dizer que essas naturezas se fundem sem perder de qualidade ou de essência. E aí eu uso uma ilustração muito simples para explicar como isso pode acontecer. Então, você imagina que você tenha um copo com um achocolatado, Nescau, Toddy, seja qual for. Então, um copo de 100 ml, 100 ml de achocolatado. No outro copo, você tem 100 ml de leite. 100 ml de um copo, 100 ml no outro copo. Você vai jogando o achocolatado dentro do leite, vai misturando. Daqui a pouco você tem um copo com 100% daquele leite e 100% daquele achocolatado, misturados, e agora não tem como dissociar mais. Isso é a união hipostática em Cristo. Então, não é porque eu não compreendo uma coisa que ela não seja verdade. E era nisso que se apoiava o docetismo. Aí o João escreve sua segunda carta, o Judas também escreve uma carta para combater essa ideia, que era muito atraente, muito inovadora, mas era pouco cristológica. Aí depois vem o Cerinto, um cara que diz que nós estamos salvos e que a gente, então, agora está livre em Cristo para viver todo e qualquer prazer. Aí o cara começa a pegar os prazeres carnais e mundanos do mundo greco-romano e trazer para dentro da igreja. E aí produz essa ideia chamada serentismo, o que viola, o que quebra drasticamente o princípio da santidade e da santificação de todo crente, de se afastar e fugir das coisas carnais para que o fruto do Espírito seja gerado em nós. Então, no primeiro século, a gente já tem gnosticismo, docetismo e serentismo como novas propostas para tornar o evangelho mais atraente. E aí, no tempo dos pais da igreja, a gente tem mais um monte de ideias que vão surgindo como se o evangelho estivesse ficando arcaico, antigo, irrelevante. Então, vamos dar uma nova roupagem. E aí a gente tem N ideias. Depois da Idade Média, nós temos a questão da prática religiosa, a questão das obras, a questão das indulgências. Então, eu tenho que pagar um preço pela minha salvação, pela minha santidade, pela minha aprovação diante de Deus. E aí, 1000 anos onde essa prática devastou a igreja. Aí acontece a reforma. Em 100 anos, a partir de John Hus, até 1517, com Lutero pregando as 95 teses, a coisa dá aquela mexida na Europa como um todo, e logo a partir disso, a gente tem um movimento de contra-reforma que vai buscar os novos continentes, os novos povos, com uma outra perspectiva do evangelho, numa pegada muito religiosa, ritualística, para facilitar ao máximo a adesão dos novos adeptos à religião cristã. E aí isso só vai mudando a embalagem, mudando a roupagem, mudando a apresentação, mas no fundo, toda e qualquer modificação do evangelho é para satisfazer um desejo egoísta do ser humano. E aí isso aconteceu desde a igreja primitiva, passando por todas as épocas, até chegar no século XX, onde isso se tornou a chamada teologia da prosperidade, porque vai colocar o homem no centro do negócio. Aí o que a gente chama de antropocentrismo. Pega o homem e bota no centro. Você é o centro, você é o motivo, você é o alvo, tudo que existe foi criado e revelado é por sua causa. Aí coloca o homem no centro. Isso dá uma massageada no ego, isso dá uma afagada no egoísmo humano e ele se abre para essa nova proposta e perspectiva porque é mais agradável. E aí vem agora essa nova teologia da prosperidade, que é a teologia do coach, ou seja,
A maioria das pessoas está com dificuldade financeira, a maioria das pessoas tem dificuldade de relacionamento, a maioria das pessoas tem dificuldade de lidar com aquilo que é, com suas características físicas, emocionais e espirituais. Então, toda e qualquer proposta que vai atender a essa demanda, eu vou te ensinar a lidar melhor com o seu dinheiro, lidar melhor com as pessoas e lidar melhor consigo mesmo. Qualquer proposta que vá nessa direção vai ter um crédito diante de qualquer ser humano, porque essa é a demanda de todos. Então, você vai mudando a embalagem, vai oferecendo sempre a mesma coisa. Por que é que sempre tem muita gente que para ouvir? Porque é exatamente o que todos estão desejando. Como é que eu faço para botar minha vida financeira em ordem? Como é que eu faço para me relacionar sem brigar? E como é que eu faço para me olhar no espelho e me amar sendo como sou? Então, isso vai ser extremamente relevante para quem tem esse tipo de anseio. Mas quando a gente vai para o Evangelho, quando a gente vai para a doutrina dos apóstolos, a gente vê que o centro é Cristo, que a causa é Cristo, o motivo é Cristo, e a nossa razão de viver é viver para agradar a Cristo e sermos embaixadores de Cristo nessa terra. Isso é o Evangelho. Só que aí eu preciso me olhar no espelho e reconhecer que eu sou falho, que eu sou limitado, que eu não tenho nada demais, a não ser que sou criado por Ele, criado e eleito por Ele para um relacionamento com Ele, a partir da salvação, gerando toda uma vida de intimidade com Ele, onde o foco é Ele. E eu preciso diminuir, porque a proposta do Evangelho é que o último vai ser o primeiro. É que quem serve é que tem mais autoridade. Então o Evangelho vai colocar de cabeça para cima toda a perspectiva e proposta das relações humanas. Só que isso produz em mim algo que é amargo, é difícil de aceitar. Porque aí eu tenho que me anular, eu tenho que me humilhar, eu tenho que reconhecer que eu não presto, que eu não valho nada, e que se não fosse a graça de Deus, nem vivo eu estaria. E aí, essas duas propostas vão chocar uma com a outra, e é claro que toda proposta que for facilitar e amassagear o ego vai ser mais ouvida, vai ser mais aceita. Amém. Pablo, amigo, eu ouvindo aqui o pastor Manu, também me ocorre que, além da proposta do coaching, a gente tem a hipergraça, né, também com uma pegada aí voltada para a necessidade humana de se sentir amado, de se sentir querido, independente do que se faça, independente do que se diga, de comportamentos, etc. e tal. Então, existe, dentre o discurso dessa moçada, aqueles que estão focando nessa questão do cara, você vai, só que, além disso, o cara associa a ideia de que nós somos irresistíveis para Deus, que Deus não nos resiste, Deus não consegue. Deus olha para a gente e fala assim, é cuti-cuti, eu não consigo viver sem você. E qual é o grande problema disso? Nós achamos que Deus ignora até o nosso pecado só porque nos ama. Acho que o Pablo está com delay. Glorinha, sobrou para ti a mesma pergunta. Bem, eu acho que no final das contas, Pastor Léo, a gente está vivendo um tempo, como já foi traduzido aqui, não é novo, ao longo da história da igreja sempre aconteceu, sempre vai acontecer, que é a nossa dificuldade de lidar com essa visão do Cristo, que ao mesmo tempo que é Salvador, é Senhor. O problema da hipergraça é que ela tem facilidade em entender o Jesus Salvador, aquele que limpou os meus pecados, mas não consegue compreendê-lo como Senhor. Quer dizer, ele limpou o meu passado, mas ele quer governar o meu futuro. Então, Jesus como Salvador limpou o passado. Jesus como Senhor governa o futuro. E se ele governa o futuro e ele é Senhor, vale o mandamento dele. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Então, existe um padrão ético, um padrão moral, um padrão de relacionamentos, um padrão de vida que é dado pelo conteúdo normativo, o conteúdo doutrinário do ensinamento do Senhor. Então, a hipergraça é isso. Você anula um aspecto fundamental da vida cristã, que não é apenas a graça que cuida do passado, é a graça que rege o futuro.
Então, a partir de hoje, limpo, restaurado, regenerado, no sentido, né, arminiano do termo, mas assim, uma vez que nós, convertido, digamos assim, limpos pelo Senhor, nós temos agora justificados a missão de continuar o processo de santificação. Então, no final das contas, essa hipergraça não é uma hipergraça, é uma subgraça. É a tal da graça barata, né? Para usar aquela referência do Dietrich Bonhoeffer, que é a graça sem cruz, é o perdão sem confissão de pecado, é a Santa Ceia sem o arrependimento. Né? Então, assim, a gente, mais uma vez, vai tirando parte da Bíblia que nos são desconfortáveis, mas sem as quais o evangelho não faz sentido. Né? Então, o problema da hipergraça é isso. Ela não é uma hipergraça. Ela é uma subgraça. É uma graça muito pequena, porque ela só se restringe a me perdoar, a me tolerar, a me aguentar, né? Como você disse. Eu sou tão bom que Deus tem que me aceitar como eu sou. Eu sou irresistível, não é nem mais a graça irresistível. Eu é que sou irresistível. Então, assim, de alguma forma, eu estou sempre no centro e a gente esquece que Jesus é Senhor. E se ele é Senhor, a obra que ele fez na nossa vida de regeneração, ela continua, ela progride, agora através do caminho da santificação. E esse é um caminho difícil, todos nós sabemos, é um caminho progressivo, né? E é um caminho inevitável. Todo cristão nascido de novo agora vai crescer. Ele, como o bebê que nasce outra vez, ele não vive bebê a vida inteira. Ele precisa aprender a comer, aprender a falar, aprender a andar, aprender a se relacionar, aprender a viver. Então, a gente passa a viver a nossa vida a partir desse parâmetro. O parâmetro de santidade dado pelo Jesus Senhor. Ele é Salvador e ele é Senhor. Se nós compreendermos isso de uma maneira bíblica, real, sincera, não tem outro caminho para nós. Nós vamos refletir essa realidade em todos os nossos relacionamentos, em toda a nossa vida. Aí sim, a graça fica cara. A graça expressa o seu real valor, né? Que é o valor da graça que nos capacita a não pecar. A graça que nos capacita a viver em santidade. Essa graça, sim. Essa é a graça que o mundo não consegue compreender. E nenhuma ideologia ou filosofia consegue garantir o homem, a não ser através da fé em Cristo Jesus. Pastor Adriano, o senhor também aí como pastor de igreja, sabe que, de repente, muitos pares nossos, eles acabam cedendo a esse discurso justamente para conseguirem o que o pastor Manu falou brilhantemente ali, que são adeptos, né? A gente vive uma geração de adeptos, de seguidores. Então, para que eu não perca, de repente, os membros, dos membros da igreja, para que eu não perca, de repente, as grandes ofertas ou grandes dízimos, eu vou adequando uma questão e outra do discurso da teologia do coach, teologia da prosperidade ou hipergraça. Eu não uso toda ela, mas uso alguma coisa para manter o pessoal ali. Só que misturar verdade com mentira dá mentira, né? Na verdade, o grande problema é que nós ainda avaliamos e discernimos o reino de Deus, no caso da liderança, de modo muito anti-evangelho, né? Jesus, na parábola do semeador, ele nos ensina uma coisa muito interessante. Deus não nos deu a capacidade para reunir. Deus nos dá a autoridade para se multiplicar. É interessante que ele vai dizer que, por mais que você tenha todo o empenho e desempenho no reino, por mais que você esteja pregando o verdadeiro evangelho, que é a semente, só tem 25% de aproveitamento disso. E não tem como você mudar esse resultado, ok? Ou seja, porque Deus não quer que você reúna 4, Deus quer que você faça o 1 multiplicar. É o 1 que se multiplica por 30, por 60 ou por 100. É isso que o texto bíblico diz para a gente. E isso tem a ver com qualidade, não com quantidade. A gente ainda continua visualizando, tentando discernir, a gente ainda continua se avaliando, se autoavaliando e avaliando ministério a partir de quantidade. A gente ainda tem isso, infelizmente, na nossa alma, a gente ainda não se libertou desse negócio. Eu costumo dizer que de vez em quando a gente precisa ir por um desencapetamento total para poder a gente
sair, tirar essas coisas do nossa alma, do nosso coração, né? E por que infelizmente, a gente encontra exatamente isso nas pregações, nas ministrações? Porque as 3 grandes características que essa teologia do coach tem, e que já foi dito aqui de alguma forma, o humanismo, que é o antropocentrismo, onde a gente coloca o homem como centro, e a gente começa, então, a massagear esse ego, a gente começa a dizer que o cara que é a resposta das suas próprias perguntas, a gente não tem o equilíbrio porque hoje eu vejo dois grandes extremos, é aquela pessoa que ela é altamente espiritualizada, né? Espiritualista, melhor dizendo, que ela vai jogando tudo para as mãos de Deus e ela não levanta, ela não faz a parte que lhe cabe, ela não se esforça, ela não se prepara, ela não se capacita. Esse é um extremo. E o outro extremo é quando a gente também começa a dizer assim, não, Deus, pode ficar sentadinho aqui, que eu sou o cara do momento, esse cara sou eu, né? E a gente vai... e é isso que a teologia do coach e da prosperidade ela acaba fazendo, ela vai tirando Deus acaba sendo o gênio da lâmpada, que só aparece para poder cumprir os seus desejos, ele é a fada madrinha, que só vem para cumprir os seus desejos, mas você é o centro. Então, uma das características é essa, o humanismo. A outra é o materialismo, porque teologia do coach, teologia da prosperidade, todas essas outras teologias, elas acabam levando muito à conquista do objeto, à conquista do material, à conquista da coisa para o hoje e para o agora. Como já disse aqui a Hermann Glauss, exatamente isso. A gente vai perdendo a perspectiva da eternidade. Basicamente, você quase não ouve mais pregação sobre volta de Cristo, pregação sobre o encontro com o eterno Deus, pregação sobre a eternidade. A gente só está falando do hoje, do aqui e do agora. Parece que nós estamos meio naquela teologia dos testemunhos de Jeová, que a gente vai continuar por aqui, a gente não faz parte de 144 mil, a gente vai continuar aqui como aquela grande multidão. É um negócio muito doido. E aí a gente ainda tem uma outra característica dessa teologia do coach, que é o ceticismo. Porque o que acontece? Quando você começa a dizer que o homem é o centro e começa, então, a estar direcionado para a materialidade das coisas, o materialismo, a gente não depende mais de Deus. A gente não tem mais a dependência de Deus. Deus fica sendo, assim, fica aí. Dá uma força aí, Jeová, mas eu estou conquistando sozinho, eu estou indo sozinho. Então, Deus vai ficando de lado. A gente vai se tornando mais incrédulo possível, e eu costumo muito dizer isso, que onde nós temos mais incrédulos, infelizmente, é dentro do meio evangélico, porque a gente acaba na praticidade, na nossa religiosidade, deixando Deus em segundo plano, ou talvez até em último, onde nós estamos em primeiro lugar, estamos como o centro das coisas. Então, pastor Léo, a grande verdade é que a liderança hoje está olhando por essa perspectiva de quantitativos, de quantidade. E aí, hoje, essas coisas é que atraem mais, e como já foi dito aqui, a salvação é graça, é gratuita. Eu não preciso fazer absolutamente nada para ser salvo. Porém, entretanto, não obstante, todavia, o salvo tem que andar no discipulado. Aí sim, discipulado tem preço. Jesus já deixou isso muito claro. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Opa, já começou aí o sacrifício. Tome sobre si a sua cruz e depois siga-me. E é esse que é o problema. A gente quer tudo de graça, mas de graça no seu total do de graça, onde a gente não tenha preço nenhum a pagar, de discipulado nenhum, e que seja tudo só no alavante divino da nossa vida espiritual. Obrigado, meu pastor. Isso aí, meu pastor. Eu costumo dizer que conversa boa passa muito rápido, né? Coisa boa passa rápido. É verdade. Uma linguagem mais popular, alegria de pobre dura pouco. Então, a gente está com praticamente 10 minutos aí para encerrar. Eu vou dar 3 minutos para cada um de vocês fazerem uma síntese da importância de nós, enquanto cristãos, voltarmos o nosso olhar para Cristo e este crucificado, como dizia Paulo, e entendermos que isso que parece novo, que parece uma novidade de vida, na verdade, não carrega nenhuma novidade de vida, ao contrário, nos afasta do Evangelho. Eu costumo dizer que
esses irmãos que foram alcançados por essa mensagem continuam como povos não alcançados, porque o evangelho não os alcançou. Então, eu queria que a gente deixasse uma mensagem para essa turma que talvez só conheça esse Cristo que foi pregado a eles, um Cristo histórico, um palestino, um judeu muito bom, que disse boas coisas e que fez boas coisas, mas não conhecem o escândalo da cruz. Então, eu queria que a gente encerrasse aí 3 minutos para cada um de vocês deixarem uma mensagem sobre esse escândalo, sobre esse Cristo crucificado e o quanto isso está distanciado dessa mensagem de hipergraça ou mensagem de que você tem que ter muitas coisas para glorificar a Deus ou para dar bom testemunho daquilo que Deus faz. Começando aí pelo pastor Manu. Pastor Léo Mariano, eu quero somente agradecer por ter participado dessa conversa que edificou muito a minha vida. A maneira como a Glória percebeu a graça e a hipergraça como subgraça foi muito relevante, muito impactante. Eu quero louvar a Deus pela vida dela e pela percepção que ela tem e passou para nós. Também o pastor Adriano, na perspectiva na parábola do semeador, onde você tem 4 situações onde apenas uma funciona. Então, por isso ele usou a expressão de 25% e temos que multiplicar. Então, eu fui muito abençoado e aprendi muito. Eu quero louvar a Deus e agradecer a vocês pelo privilégio de ter participado disso aqui. Louvo a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Glorinha. Sim. Pastor Léo, eu deixaria aqui como conclusão, né, à guisa de tudo que foi falado, um texto que a gente conhece muito, né, de Romanos, capítulo 8, a parte final, do versículo 33 em diante, que ele pergunta, eu vou já partir para a parte final, né, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que eu penso a respeito desse texto é que ele tem sido muito mal interpretado, né? Porque o que essas ideologias, essas filosofias, confissão positiva, coaching, prosperidade, como a roupagem que eles quiserem adotar, todos eles têm em comum um erro de querer propor vencedores. Né? Os vencedores nos relacionamentos, como disse o pastor Manu, os vencedores nas questões pessoais, nas questões financeiras, mas o Evangelho propõe que nós sejamos mais que vencedores. Porque você vencer do ponto de vista pessoal, financeiro, material, é uma vitória, mas é uma vitória... É do tipo, você não precisa ganhar para vencer, né? Exatamente. E nós propomos mais do que isso. Nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque o evangelho real lida com nudez, com fome, com espada, com perseguição, com altura, com profundidade, em perigos, em todo tipo de situação adversa. E nisso, Cristo nos propõe. Se nós passarmos por isso, por amor de Deus, então nós não somos vencedores, não. Vencedor é o Bill Gates, vencedor é o Steve Jobs. Eles venceram para o mundo. Nós somos mais que vencedores. Porque nós vencemos aquilo que o mundo não pode vencer, que é o próprio mundo. Nós vencemos o mundo, o diabo, a carne. Por quê? Por amor a Cristo e pela graça de Cristo. Então, eu acho que o grande problema, eu repito isso, é que a teologia da prosperidade ela é pequena diante do verdadeiro evangelho. Eles querem tentar aumentar o evangelho, tornar o evangelho mais atrativo, mas para o verdadeiro cristão isso é repulsivo. Nós estamos mirando em coisas mais altas, né? Nós estamos olhando para a eternidade, para o galardão, para a recompensa do cristão, que é estar com Cristo para sempre. Diante dessa realidade, qualquer coisa aqui na Terra que nos ofereçam é pouco. Né? Então, eu acho que o meu desejo, o desejo de todos nós aqui, é que a igreja brasileira seja outra vez reavivada com essa verdade do Evangelho. Que Deus nos chamou para ser mais que vencedores, e não meramente vencedores.
Pastor Manu, fala, amigo. Eu aceito. Faz o apelo, Glorinha. Faz o apelo que eu aceito. Muito bom, isso aí. Pastor Adriano. Eu quero só deixar um texto que também até já foi citado aqui, eu não lembro por quem, mas de alguma forma foi citado, que seria um conselho não só para todos os líderes que estão nos assistindo, você que é um pregador, você que é um pastor, você que é um professor de escola bíblica, enfim, você que lidera no reino de Deus, na obra de Deus, e a você que é o liderado, que é a ovelha, que também está ali ouvindo a muita gente e aprendendo de muita gente. É Paulo, com aquela liderança lá de Mileto, em Atos capítulo 20, verso 27, quando ele diz assim: porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. A versão aqui é a NAA. Ou seja, não se contente nem em pregar e tampouco em ouvir parte do evangelho, porque isso é a grande regra da hermenêutica, né? O texto sem o contexto, ele sempre será pretexto para qualquer coisa, que normalmente será heresia, porque fugiu do seu contexto. Então, não deixe de pregar todo o evangelho. E como já foi dito aqui, a teologia da prosperidade é pequena demais. Qualquer pedacinho do evangelho, fora do restante, é pequeno demais. O evangelho é muito mais do que isso. O evangelho, boas novas da salvação, o evangelho é muito maior, o evangelho é muito pleno, o evangelho é completo, o evangelho é plenitude, o evangelho é Cristo, o evangelho é o verbo que se fez carne. Então, qualquer pedacinho que não apresente o todo é pequeno demais. Então, você que ministra e você que ouve, você que é ministrado, sempre todo o plano de Deus. Essa é a nossa palavra, e eu tenho certeza que também a gente cresceu um pouquinho mais aqui nesse nosso debate. Esperamos também que você que nos tem ouvido também tenha crescido um pouco mais. Deus abençoe. Obrigado, meu pastor. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês, pastor Adriano, pastor Manu, Glorinha, que terem aceitado bater esse papo de 1 hora. Eu vou pedir a direção do programa, falando, eu preciso de mais tempo, porque quando o caldo engrossa, aí tem que cortar aqui. Eu vou conversar com a direção, vou conversar com a presidência. Eu preciso de mais tempo, porque, usando uma linguagem bem assembleana, quando o rolo desce, aí a gente... Pastor Léo, enquanto a gente falava, né, aquela questão que o senhor falou do perigo das igrejas, com medo, né, de perder números, perder membros, adotarem alguns aspectos, me veio à mente, agora eu lembrei, de uma frase do reverendo Elias Dantas, né, do Global Kindle. Ele tem uma frase muito especial. Ele diz assim: o papel da igreja é cuidar dos pregadores, né, dos líderes, dos pastores, dos ensinadores, é cuidar da profundidade. Deus cuida da expansão. Eu achei isso muito especial. Que quanto mais profundos nós formos no evangelho, na raiz, Deus vai fazer crescer. Né? Então, o problema é quando a gente inverte. A gente quer cuidar da expansão e fica raso. É um mar de conhecimento com falta de profundidade. Então, se eu pudesse fazer um apelo, né, a quem está se sentindo tentado, não, Glorinha, mas o meu departamento de jovens, o meu departamento de casais, de mulheres, a minha igreja só vai crescer se eu adotar essa metodologia, ou se eu partir para essa perspectiva. Né? Eu ficaria com o conselho do pastor Elias Dantas, que é especialista em missões, e ele diz isso, né? Quando a igreja cuida da profundidade, Deus cuida da expansão. Amém. É isso. Bem, amigos, eu agradeço vocês por terem aceitado o convite, e aí, sendo redundante, porque eu disse isso no início, mas eu sou muito grato, porque eu acredito que esse tempo abençoou muitas pessoas. A gente vai ter recortes desse programa sendo lançados na rede social, com o intuito de a gente conseguir propagar ainda mais essas verdades que precisam ser ditas. Então, eu sou muito grato, pastor Manu, sou muito grato, Glorinha, pastor Adriano. Amém. Pastor Pablo teve dificuldade lá com a questão da internet, ela estava oscilante lá onde ele estava, e aí ele pediu desculpas. Eu falei, meu amigo, fica tranquilo, a gente te terá na próxima semana. Pastor Manu, eu espero poder contar mais vezes com o senhor, estando no Espírito Santo, onde quer que esteja.
Glorinha, pastor Adriano já tem a carteirinha de membro aqui do programa da conversa. Eu espero fazer uma carteirinha de fidelização de todos vocês, porque foi muito proveitoso. E eu queria encerrar pedindo ao pastor Manu para orar pelos nossos irmãos, por nossas igrejas, por nossos pastores e pregadores, para que a gente jamais deixe de pregar todo o evangelho e para que todos nós possamos experimentar o poder de ter em si todo o evangelho, de receber todo o evangelho, a transformação em nós, que só é provocada por todo o evangelho. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos, refletindo sobre as coisas do teu reino, baseados nas orientações da tua palavra. A minha oração é que o teu povo, o teu rebanho, que a tua igreja tenha somente a tua palavra como regra de fé, de prática e de orientação para a vida desse povo que te serve, que te busca e que precisa dar ouvidos às verdades da tua palavra. Que a tua palavra continue sendo lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que a tua palavra continue sendo a fonte da nossa revelação, a fonte onde o Senhor se revela a nós, e que a tua igreja esteja cada vez mais firmada na pessoa bendita de Jesus e na sabedoria abençoada da tua palavra para nós, que o poder, que a persuasão, o convencimento do teu Espírito possa alcançar o teu povo para essa direção. Que tudo seja feito para a glória do Senhor, expansão do teu reino e pregação da tua palavra. E assim seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos que estiveram aqui conosco até agora. Amanhã estaremos de volta falando sobre abuso de autoridade. Até onde deve ir a liderança cristã. Então, amanhã, mais um tema para nós conversarmos. Fiquem agora com o programa Momento do Clamor. Que Deus te abençoe e até amanhã, permitindo o Senhor. Um abraço a todos, a paz do Senhor.